Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Sem Fim. Prepare-se para uma viagem profunda pelo documento que mudou o rumo da história. Neste vídeo do canal Curiosidades Sem Fim, você vai ouvir uma narrativa cinematográfica, envolvente e completa das 95 teses de Martinho Lutero, explicadas com precisão histórica, força emocional e profundidade espiritual. Aqui você descobrirá como um único ato de coragem desencadeou a Reforma Protestante, confrontou abusos, iluminou consciências e reacendeu a verdadeira mensagem do Evangelho. As 95 teses não foram apenas um documento afixado em uma porta, foram um grito de liberdade que despertou o mundo e transformou para sempre a compreensão da fé cristã. Neste vídeo, cada tese é apresentada com clareza, contexto, explicação teológica e narrativa detalhada, oferecendo uma experiência única, tanto para estudantes, cristãos, curiosos e apaixonados por história, quanto para quem busca compreender a coragem que marcou uma das maiores revoluções espirituais da humanidade. Aqui você encontrará um conteúdo indispensável, emocionante e transformador. Uma aula de história, fé, verdade e coragem que vai prender sua atenção do início ao fim. Entenda como Lutero desafiou uma estrutura poderosa, denunciou injustiças, restaurou o Evangelho e plantou as sementes de um movimento que influenciou milhões de vidas ao longo dos séculos. Se este conteúdo tocar você, não esqueça de fortalecer o canal. Inscreva-se no Curiosidade Sem Fim. Ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem também ama história, conhecimento e reflexões profundas. Sua participação é essencial para que este trabalho alcance milhares de pessoas. Aperte o play e mergulhe agora, mesmo em uma das narrativas mais marcantes da história humana. Capítulo 1. Teses 1 a 5. Iniciamos a grande jornada pela mente e pelo espírito de Martinho Lutero, retornando ao ano de 1517. Quando a Europa vivia inquietações profundas, a Igreja dominava cada aspecto da vida. A economia espiritual era regulada por penitências e indulgências, e o medo do purgatório pairava sobre cada cristão. É neste mundo que Lutero, monge agostiniano e professor em Wittenberg, ousa erguer a voz e afirmar que toda a vida do cristão é arrependimento contínuo. A tese 1 nasce desse choque entre o evangelho puro e a prática eclesiástica corrompida. Quando Jesus disse arrependei-vos, ele não ordenou um ato isolado, mas uma existência inteira moldada por uma transformação constante. Para Lutero, arrependimento não era um rito, mas um estilo de vida. Esse princípio coloca o cristão diante de Deus diariamente e invalida a ideia de que uma indulgência comprada poderia resolver questões espirituais profundas. A tese 1 é, portanto, o alicerce de toda a reforma, pois desloca o foco do exterior para o interior, do comércio religioso para a relação viva com Cristo. A tese 2 afirma que essa palavra arrependimento não se refere apenas ao sacramento da penitência administrado por sacerdotes, mas à conversão profunda do coração. Lutero percebeu que a penitência havia se tornado uma transação. Cumpria-se uma lista, pagava-se algo. Recebia-se um certificado e acreditava-se estar espiritualmente seguro. Mas para ele a conversão cristã envolve transformação real, sinceridade, consciência do pecado e desejo de viver segundo Deus. Não é um mecanismo e não é uma moeda. É um movimento da alma. A tese 2 expõe a aridez espiritual de sua época e aponta o caminho de volta para o Evangelho vivo. Na tese 3, Lutero ensina que arrependimento verdadeiro não cessa. Ele não ocorre apenas quando alguém confessa o pecado diante de um sacerdote, mas acompanha toda a existência do cristão. É continuidade, é fluxo, é ciclo constante de queda e restauração. Humildade e fé. A vida cristã não é um estado de perfeição conquistada, mas de dependência absoluta da graça. Com essa tese, Lutero rompe com a visão medieval de que satisfação sacramental
eliminava penas temporais. Para ele, o cristão vive como pecador justificado, em permanente luta e reconciliação com Deus. A tese 4 amplia essa visão, ao declarar que, enquanto vivermos neste corpo mortal, estaremos sujeitos ao pecado. Por isso, o arrependimento nunca termina. Isso destrói a ideia de que indulgências podem garantir pureza espiritual ou eliminar completamente o pecado. A natureza humana, marcada pela queda, exige vigilância e contrição permanentes. Essa tese também anuncia o princípio que mais tarde se tornaria a grande marca da teologia luterana, o simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. O cristão é declarado justo por Deus, mas continua lutando contra sua condição. Não há documento assinado por um vendedor de indulgências capaz de suprimir essa realidade espiritual. A tese 5 afirma que o Papa não pode dispensar ninguém dessas lutas espirituais. Tampouco tem autoridade para cancelar a necessidade de arrependimento constante. O Papa apenas pode declarar e confirmar o que Deus já declarou, e sua autoridade não alcança a profundidade da alma humana. Aqui Lutero apresenta pela primeira vez a limitação real do poder papal, e isso na época é explosivo. Ele anuncia que a verdadeira autoridade espiritual não reside em Roma, mas na palavra de Cristo. Seu impacto é imediato e profundo, pois arranca o alicerce da economia espiritual da Igreja e devolve aos cristãos a responsabilidade pela própria caminhada com Deus. Assim se encerram as primeiras 5 teses, que constituem o fundamento espiritual de toda a reforma. Arrependimento não é ritual, é vida. Salvação não é comércio, é graça. Autoridade não é política, é Cristo. Capítulo 2, teses 6 a 10. Prosseguindo nesta jornada pelo pensamento de Martinho Lutero, chegamos às teses em que ele começa a construir, com precisão extraordinária, os limites entre o que é autoridade divina e o que é autoridade humana. A tese 6 declara que o Papa não pode remir culpa alguma. Aqui está uma das afirmações mais sensíveis do início da Reforma. Não se trata de um ataque político, mas teológico. A culpa do pecado, para Lutero, só pode ser removida pelo próprio Deus, mediante arrependimento sincero e fé na graça de Cristo. O Papa pode anunciar perdão, mas não pode produzi-lo. Ele pode declarar o que Deus faz, mas não pode substituir a ação divina. É Deus quem transforma o coração, não a instituição. Essa tese retirava da Igreja o domínio sobre o interior das pessoas e devolvia ao indivíduo a responsabilidade direta diante de Deus. A tese 7 continua essa linha ao afirmar que, quando muito, o Papa pode apenas remir penas canônicas. Essas penas são disciplinas impostas pela Igreja visível, não pela justiça celestial. São correções terrenas e pastorais, não decisões eternas. Lutero deseja que os fiéis percebam que a dimensão espiritual e eterna da alma não está nas mãos de autoridades humanas. Penitências impostas por homens não removem culpa diante de Deus. A tese 7 deixa claro que existe um abismo entre as coisas divinas e as coisas humanas. A salvação não pode ser mediada por documentos de indulgência, por mais ornamentados que sejam, porque estes pertencem apenas ao âmbito das regras eclesiásticas. É Cristo quem lida com o destino eterno da alma. A tese 8 aprofunda ainda mais o argumento, ao afirmar que as penas canônicas se aplicam apenas aos vivos. Lutero coloca a Igreja diante de um limite inquestionável. Nada daquilo que a instituição estabelece tem poder sobre os mortos. A morte está além da esfera administrativa da Igreja. Essa tese tem efeito devastador sobre o comércio de indulgências, pois grande parte do marketing religioso da época afirmava que indulgências aliviavam o purgatório dos familiares falecidos. Lutero simplesmente declara que isso não tem base teológica. Depois da morte, a alma está nas mãos exclusivas de Deus. A Igreja não pode mudar o destino eterno de ninguém por meio de transações ou certificados.
Na tese 9, Lutero afirma que o Espírito Santo age na alma até o momento da morte, e que nada prova que as penas do purgatório cessem ou mudem por causa de decretos humanos. Aqui, Lutero desmonta a ideia de controle clerical sobre o mundo além da vida. Ele não nega a existência do purgatório como conceito. Então, aceito. Mas recusa expressamente a ideia de que o Papa, ou qualquer autoridade, possa interferir ou alterar o estado dos mortos, mediante indulgências. O foco é novamente devolvido para Deus. A santificação e a purificação não são produzidas por burocracia espiritual, mas pelo agir soberano do Espírito. A tese 10 fecha esse bloco, afirmando que os sacerdotes que vendem indulgências agem como se tivessem poder sobre as almas no purgatório. Mas Lutero diz que essa presunção é infundada. Como esta tese, ele expõe os abusos concretos de sua época. Ele observa pregadores que prometiam libertar almas do purgatório no mesmo instante em que a moeda caía no cofre. Promessas como essas transformavam dor, luto e esperança em mercadoria. A tese denuncia um sistema inteiro que lucrava com o medo das pessoas. Lutero está dizendo que ninguém possui autoridade para manipular a eternidade. A eternidade pertence exclusivamente a Deus. A dor de uma família não é instrumento para enriquecimento clerical, e a salvação não é um negócio. Assim encerramos um capítulo em que Lutero desmascara as pretensões humanas diante do sagrado. Ele coloca o peso da salvação nas mãos de Deus e retira das instituições religiosas o poder indevido sobre a alma humana. Para Lutero, a fé é uma relação direta com Cristo e não um sistema controlado por homens. Capítulo 3, teses 11 a 15. Avançamos agora para um conjunto de teses em que Lutero, com coragem crescente, começa a desconstruir as bases emocionais e psicológicas do sistema de indulgências. Até aqui ele havia tratado dos limites teológicos da autoridade humana, mas agora ele fala diretamente ao coração do povo e às consciências aflitas que sofriam pressionadas pelo medo do purgatório. A tese 11 afirma que ninguém pode ter certeza sobre os efeitos das indulgências no estado das almas, seja na vida, seja após a morte. Aqui Lutero faz um chamado à honestidade espiritual. Ele sabe que vendedores de indulgência prometiam garantias absolutas, prometiam certezas que nem a Escritura oferece. As pessoas eram levadas a acreditar que uma moeda poderia selar a eternidade, e Lutero declara que isso é profundamente enganoso. A eternidade não é manipulável. A fé não pode ser reduzida a esquemas de compra e venda. A tese 12 aprofunda esse pensamento, afirmando que, por mais sinceras que sejam, as indulgências não podem remover completamente as penas espirituais. O argumento de Lutero é de que, mesmo que se conceda algum valor às indulgências como sinais de perdão humano, elas jamais podem alterar os decretos de Deus. Nenhum documento de indulgência pode transformar o coração, nem alterar o arrependimento, nem substituir a graça. A tese 12 revela algo central na espiritualidade luterana nascente. A vida cristã não é controlada por técnicas religiosas, mas pela confiança viva em Deus. A fé, e não o papel selado, é o vínculo que une o homem ao Criador. Na tese 13, Lutero anuncia que a morte liberta a alma de todas as penas terrenas. Com isso ele destrói uma das colunas do comércio de indulgências, porque muito dinheiro era arrecadado com base no medo das penas após a morte impostas pelo sistema eclesiástico. Lutero afirma que essas penas terrenas não se estendem para além da vida. O que pertence ao mundo físico morre com o corpo. Nada da estrutura institucional terrestre tem poder depois da morte. Assim, Lutero separa de modo definitivo a esfera de Deus e a esfera dos homens. O que é terreno é limitado. O que é divino transcende. Ele devolve à morte seu caráter de limite absoluto para toda a autoridade humana. A tese 14 apresenta a visão mais pastoral deste grupo. Ela afirma que o espírito da verdadeira contrição é suficiente para apagar a culpa e para garantir o perdão. Lutero recupera aqui a doutrina paulina da justificação pela fé, que ele tanto estudou. Antes mesmo de a reforma se consolidar, ele já começa a dizer
que a salvação ocorre pela fé e não por meio de documentos. A contrição verdadeira produzida por Deus no coração tem mais valor que qualquer indulgência vendida nas portas das igrejas. A tese 14 é um alento para consciências oprimidas. Ela anuncia que o perdão vem de Deus, não do cofre de indulgências. Na tese 15, Lutero afirma que a doutrina das indulgências, se não for cuidadosamente compreendida, pode destruir a verdadeira compaixão e a verdadeira penitência. Segundo ele, indulgências mal compreendidas fazem as pessoas acreditarem que não precisam mudar de vida, que basta pagar para serem espiritualmente tranquilas. Para Lutero, esse tipo de espiritualidade é mortal. Ele afirma que Deus deseja transformação, sinceridade, arrependimento vivo. Não é interesse de Deus que as pessoas usem desculpas religiosas para continuar acomodadas no pecado. O objetivo final do Evangelho é regeneração, não conveniência. Este capítulo revela Lutero como pastor e guardião das almas. Ele olha para homens e mulheres comuns, oprimidos por medo e culpa, e oferece uma palavra libertadora. Ele declara que nenhum sistema comercial religioso tem autoridade para aprisionar a consciência, que a morte marca o limite do poder humano, e que o verdadeiro caminho para Deus não é comprado, mas vivido com fé, lágrimas e esperança. Capítulo 4, teses 16 a 20. Seguimos agora para um dos momentos mais sensíveis do pensamento de Lutero, onde ele mergulha na relação entre culpa, julgamento divino e a experiência interior do arrependimento. A tese 16 declara que as penas espirituais que o pecador enfrenta não podem ser removidas por indulgências, mas somente pelo arrependimento sincero. Para Lutero, existe um tipo de sofrimento interno, uma angústia da alma que nasce do confronto com a santidade de Deus. Essa dor espiritual é poderosa e não pode ser aliviada por documentos humanos. Ela é terapêutica e purificadora. É a obra de Deus em ação. Lutero está dizendo que não existe atalho para lidar com o pecado. Nem ouro, nem prata, nem certificados podem substituir o trabalho profundo que Deus realiza dentro do coração humano. A tese 17 aprofunda essa dinâmica quando afirma que as indulgências não têm poder sobre a culpa mesma, pois a culpa é removida apenas pela graça divina. Lutero observa que muitos cristãos eram levados a acreditar que o pagamento por indulgências purificava a alma, mas ele insiste que a culpa só se desfaz quando o coração se volta verdadeiramente para Cristo. A graça de Deus é o único remédio real para a enfermidade da alma. A tese 17 devolve às pessoas a consciência de que apenas Deus pode libertá-las de si mesmas. A indulgência, nesse sentido, é um paliativo superficial, incapaz de penetrar no interior do ser humano. A verdadeira cura vem de Cristo, não dos cofres da igreja. A tese 18 apresenta o entendimento de Lutero sobre o purgatório. Ele afirma que o medo do purgatório não deve ser explorado para manipular consciências. As práticas religiosas da época utilizavam o pavor dos pós-morte para vender indulgências como proteção. Lutero reage declarando que a confiança no amor e na justiça de Deus deve superar a ansiedade causada por imagens exageradas do purgatório. Ele quer que os cristãos vivam na esperança, não no medo. A tese 18 é um chamado para substituir superstição por fé e terror por confiança. A tese 19 é uma das mais profundas em sua dimensão psicológica e espiritual. Ela declara que o arrependimento real já contém dentro de si alívio maior que qualquer indulgência poderia oferecer. Para Lutero, quando alguém se arrepende de verdade, Deus o encontra, o abraça e o transforma. Esse encontro gera paz interior, paz que nenhuma promessa humana é capaz de reproduzir. A indulgência promete alívio externo, mas o arrependimento oferece cura interna. A tese 19 marca a diferença entre uma religião de rituais e uma religião de coração. Lutero aponta para a experiência viva da graça, aquela que tranquiliza a consciência e restaura
a alma ferida. A tese 20 encerra este conjunto, afirmando que o verdadeiro perdão concedido por Deus é infinitamente superior ao perdão anunciado por qualquer indulgência. Lutero está afirmando que a obra divina é perfeita, completa e suficiente. Quando Deus declara alguém perdoado, nada mais é necessário. A indulgência, diante dessa verdade, torna-se pequena, desprovida de poder real e até irrelevante. A tese 20 sintetiza a essência do Evangelho. Deus perdoa porque ama, porque é misericordioso, porque deseja restaurar seus filhos. Não é a igreja que vende perdão, mas Deus que concede graça. Esse é o ponto em que Lutero toca o coração da reforma. Ele devolve a glória da salvação para Deus e liberta o povo do jugo da religião comercializada. Assim, encerramos mais um capítulo em que Lutero desmascara o uso do medo, revela a natureza verdadeira da culpa e exalta a graça divina como fonte única de alívio espiritual. Ele está, pouco a pouco, chamando os cristãos para uma fé honesta, profunda e centrada em Cristo. Uma fé que não pode ser comprada, mas que é recebida como dádiva divina. Capítulo 5, teses 21 a 25. Avançamos agora para um dos blocos mais fortes e decisivos das 95 teses, onde Lutero confronta não apenas a teologia das indulgências, mas a própria propaganda religiosa que sustentava esse sistema. A tese 21 afirma que os pregadores de indulgências agem erradamente quando afirmam que a indulgência papal concede ao ser humano libertação total de todas as penas. Essa tese expõe uma ilusão cuidadosamente cultivada ao longo de décadas. O povo acreditava que o documento oferecido pelo vendedor era como um passe espiritual que apagava todo resquício de punição. Mas Lutero, com firmeza e coragem, declara que isso não tem fundamento bíblico nem teológico. Ele denuncia a falsidade por trás das promessas absolutas. A indulgência não é um atalho para a santidade, nem uma chave para libertar alguém do sofrimento espiritual. Sua crítica revela a tensão entre a verdade do Evangelho e o comércio religioso que dominava a Europa. A tese 22 continua essa linha e denuncia que muitos pregadores exageram quando afirmam que mesmo se alguém cometer um pecado gravíssimo, a indulgência pode imediatamente apagá-lo. Essa tese expõe a arrogância e o exagero de certos vendedores de indulgências, que usavam linguagem triunfalista para impressionar o povo. Lutero sabe que tal discurso não apenas enganava as pessoas, mas também diminuía a gravidade do pecado, ao transformar indulgências em uma espécie de seguro celestial. Esses pregadores distorciam todo o sentido da contrição e da responsabilidade moral. Lutero quer resgatar a verdade de que o pecado tem consequências espirituais profundas e que a cura desse mal não pode ser manipulada por promessas humanas. Ele recorda que apenas Deus tem poder para restaurar a alma ferida. A tese 23 leva o debate a outro nível, ao dizer que se o Papa realmente tivesse poder sobre as penas do purgatório, ele deveria conceder libertação gratuita por amor, e não vende lá por dinheiro. Esta tese é uma das mais ousadas de todo o manifesto. Aqui Lutero não está apenas questionando a validade teológica das indulgências. Ele está expondo a incoerência moral do sistema. Se o Papa realmente pudesse libertar almas do sofrimento, por que permitir que elas permaneçam lá até que alguém pague por sua saída? Ele argumenta que a lógica do Evangelho é a lógica da misericórdia. A indulgência vendida contradiz essa lógica. A tese 23 brilha como uma acusação moral, chamando a atenção para a compaixão divina e confrontando diretamente a política financeira da Igreja. Na tese 24, Lutero afirma que a maior graça que o Papa possui é o Evangelho de Cristo e que essa graça não pode ser comercializada. Ele lembra ao mundo que a autoridade do Papa só faz sentido quando está a serviço da pregação do Evangelho. Se o Evangelho é a maior riqueza espiritual, ele deve ser oferecido livremente,
assim como Cristo o ofereceu. Essa tese não é um ataque à instituição em si, mas um clamor para que ela volte à sua missão original. Lutero quer recordar que tudo o que a Igreja faz deve girar em torno da mensagem de Cristo. A venda de indulgências representa o distanciamento completo dessa missão sagrada. A tese 25 conclui esse grupo afirmando que o poder do Papa é semelhante ao poder pastoral de qualquer bispo ou sacerdote comum. Ele não possui autoridade superior sobre as almas, além daquela dada pela pregação do Evangelho. Essa tese desestabiliza profundamente a estrutura eclesiástica da época. Ela não diminui o respeito pelo Papa, mas limita sua autoridade ao campo espiritual, onde ele deve servir e não dominar. Lutero retira o monopólio espiritual de Roma e devolve a autoridade para o Evangelho e para Cristo. Isso se tornaria uma pedra fundamental do pensamento reformado. A autoridade da Igreja não é poder absoluto, mas serviço à verdade divina. Assim se encerra mais um capítulo essencial. Lutero não ataca pessoas, mas sistemas. Ele não combate o Papa como homem, mas denuncia a teologia e a prática que transformaram a fé em comércio. Sua voz ressoa como a de um profeta que chama a Igreja de volta ao caminho simples, verdadeiro e vivo do Evangelho. Capítulo 6. Teses 26 a 30. Entramos agora em um capítulo em que a clareza e a coragem de Martinho Lutero se elevam a um nível admirável. Ele começa a desmontar, linha por linha, o imaginário popular que sustentava a venda de indulgências. A tese 26 declara que o Papa age de modo justo quando oferece indulgências para a remissão de penas canônicas, mas age injustamente quando permite a impressão de que essas indulgências alcançam o purgatório. Aqui Lutero faz uma distinção fundamental. Ele reconhece que o Papa tem autoridade pastoral sobre as disciplinas da Igreja na Terra. O problema não está no ato de orientar e corrigir. O problema está em transformar esse poder limitado em uma mercadoria espiritual com supostos efeitos sobre os mortos. Lutero está devolvendo ao povo o discernimento entre o que é humano e o que é divino. A tese 26 protege a consciência cristã da manipulação religiosa. A tese 27 é uma das mais famosas e chocantes. Ela afirma que é pura invenção humana dizer que assim que a moeda cai no cofre, a alma salta para fora do purgatório. Essa frase ecoou pela Europa como um trovão. Lutero está expondo a propaganda usada pelos vendedores de indulgências, especialmente Johann Tetzel. A imagem sonora da moeda batendo no cofre era usada como marketing espiritual, prometendo uma libertação instantânea. Lutero denuncia essa frase como engano, manipulação emocional e distorção teológica. Ele revela ao povo que essas promessas não têm base alguma na palavra de Deus. Essa tese marca o momento em que o engano de massa encontra a luz da verdade. A tese 28 aprofunda a crítica e afirma que, de fato, é certo que ao cair a moeda no cofre crescem a ganância e a avareza daqueles que a recolhem. Aqui Lutero mostra que o sistema das indulgências não era apenas teologicamente falho, mas moralmente corrupto. Ele afirma que o que realmente acontece não é libertação espiritual, mas acumulação de riquezas. O som da moeda não liberta almas, mas alimenta o bolso de líderes religiosos e empresários eclesiásticos. Lutero, com esta tese, expõe o lado econômico por trás de um discurso aparentemente santo. Ele revela a alma do sistema não como piedade, mas como ganância. A tese 29 coloca o foco na verdadeira libertação espiritual. Lutero afirma que a verdadeira libertação da alma só acontece quando ela experimenta a graça e a contrição profundas. Nada que venha de um cofrezinho de indulgências pode substituir esse encontro com Deus. O verdadeiro salto da alma não ocorre quando a moeda cai, mas quando a graça desperta o arrependimento. O movimento espiritual não é horizontal, não parte da mão do vendedor para o bolso da igreja. O movimento espiritual é vertical.
do coração humano para o coração de Deus. A tese 29 devolve ao povo uma visão clara da natureza da salvação. Na tese 30, Lutero afirma que ninguém tem certeza de que seu arrependimento é suficientemente verdadeiro. Quanto mais certeza de que uma indulgência pode libertar uma alma, essa tese toca o nervo mais sensível da ansiedade religiosa medieval. As pessoas viviam angustiadas, sempre perguntando se haviam feito o suficiente, se estavam puras o bastante, se Deus as perdoaria. Os vendedores de indulgências exploravam essas dúvidas, prometendo certezas que a fé cristã nunca ofereceu nesse formato. Lutero, com honestidade pastoral, diz que nem mesmo o arrependimento pode ser medido ou quantificado por humanos. Quanto mais um pedaço de papel, ele convida os cristãos a abandonar a busca por garantias mágicas e a confiar na graça de Deus, que opera mesmo quando a alma não sabe medir sua própria profundidade. Com essas 5 teses, Lutero explode os pilares sobre os quais o comércio das indulgências se sustentava: medo, culpa, ganância, superstição e promessa de segurança espiritual instantânea. Ele traz libertação, clareza e uma volta radical à simplicidade do Evangelho. Capítulo 7, teses 31 ao 35. Prosseguimos agora para o momento crucial das 95 teses. Um ponto em que Lutero não apenas critica abusos, mas reconstrói completamente o entendimento cristão sobre o arrependimento e a fé. A tese 31 declara que, se as indulgências fossem verdadeiramente eficazes para retirar almas do purgatório, os bispos deveriam ouvir o clamor do Evangelho e concedê-las gratuitamente aos fiéis que necessitam. Essa tese expõe o contraste entre o comportamento da Igreja e o verdadeiro Espírito de Cristo. Se o Papa possui as chaves do céu, por que cobrar para o Salacé? Realmente existe poder para libertar almas. Esse poder deveria ser exercido como ato de amor, não como produto comercial. Aqui Lutero evidencia uma incoerência que a Europa inteira tinha medo de verbalizar. Ele afirma que a compaixão divina não pode ser condicionada a pagamento humano. A salvação é graça, não mercadoria. A tese 32 reforça esse pensamento ao declarar que aqueles que pensam que estão salvos por causa de uma indulgência estão enganados. Lutero aponta para um problema espiritual profundo. Muitos cristãos acreditavam que pagar por indulgências os colocava em estado de segurança eterna. Era como se adquirissem um contrato de proteção espiritual. Mas ele diz que essa segurança é falsa, pois a fé verdadeira não se apoia em documentos, mas em Cristo. A tese 32 busca libertar a consciência das falsas garantias e conduzir o coração humano de volta para uma confiança genuína no Senhor. Para Lutero, o grande inimigo da fé não é o pecado, mas a falsa segurança que impede o pecador de buscar a graça de Deus. Na tese 33, Lutero fala com ainda mais força, ao declarar que aqueles que pregam indulgências como se fossem garantias de salvação eterna são aliados do engano e da escuridão. É uma denúncia pesada, porém necessária. Ele percebe que muitos pregadores estavam distorcendo deliberadamente a fé cristã para enriquecer. Eles ofereciam certezas espirituais em troca de moedas, manipulando o medo e a ignorância do povo. Lutero denuncia que essa prática não apenas engana as pessoas, mas também as afasta da verdadeira conversão. Ao prometer salvação em papel, os pregadores sufocavam a obra viva do arrependimento no coração humano. A tese 34 amplia a reflexão ao afirmar que, de fato, as indulgências só têm valor se não forem confiadas como meios de salvação, mas apenas como expressão de arrependimento e disciplina eclesiástica. Lutero está tentando resgatar o sentido original de certas práticas. Ele não rejeita toda forma de disciplina, mas combate o mau uso delas. A indulgência, quando entendida como simples remissão de penas canônicas,
poderia ter algum lugar administrativo dentro da igreja. Mas quando é interpretada como solução eterna, perde sua utilidade e se torna instrumento de manipulação. Lutero quer purificar o significado espiritual das práticas religiosas e devolvê-las ao seu propósito original. Finalmente, a tese 35 declara que aqueles que promovem indulgências como tesouros inestimáveis da igreja estão anunciando algo que nem eles mesmos compreendem. Lutero afirma que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. Nada se compara a essa riqueza. Toda vez que líderes religiosos exaltam indulgências acima do evangelho, mostram que perderam a essência da fé cristã. Essa tese é ao mesmo tempo crítica e profética. Ela recorda que o único tesouro que a igreja possui e pode oferecer ao mundo é Cristo. As indulgências são poeiras diante da beleza do evangelho. Assim se encerra mais um capítulo poderoso. Nele, Lutero desmonta ilusões religiosas, expõe incoerências morais e teológicas e apresenta uma visão purificada da fé cristã. Ele mostra, com profundidade pastoral, que a salvação não é adquirida, não é comprada, não é negociada. A salvação é graça, é Deus. É Deus vindo ao encontro do ser humano, não o ser humano tentando comprar o favor divino. Capítulo 8. Teses 36 a 40. Chegamos agora a um dos momentos mais luminosos das 95 teses. Um ponto em que Lutero não apenas denuncia erros, mas revela a verdadeira riqueza espiritual do cristianismo. A tese 36 afirma que todo cristão realmente arrependido tem direito pleno ao perdão e à salvação, mesmo sem qualquer indulgência. Aqui Lutero toca a essência da fé reformada. Ele devolve ao ser humano a dignidade espiritual que lhe havia sido tirada pelo sistema de comércio religioso. O perdão não depende de documentos, mas do mover interior da graça. A salvação não chega por meio de pagamentos, mas pelo encontro vivo entre o pecador quebrantado e o Deus misericordioso. Esta tese, por si só, já teria sido suficiente para abalar as estruturas teológicas de seu tempo, pois afirma que Deus age diretamente na alma, sem intermediários comerciais. A tese 37 aprofunda essa verdade, ao declarar que cada cristão, vivo ou morto, participa dos bens espirituais de Cristo e da Igreja, pois é unido a Ele pela fé. Essa tese corrige uma das maiores distorções da época, que fazia as pessoas acreditarem que só poderiam receber graças espirituais mediante indulgências. Lutero afirma que a comunhão com Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. O cristão não depende de intermediários financiados. Ele é herdeiro direto da graça divina. A fé o conecta ao próprio Cristo, não a sistemas religiosos. Essa tese resgata a doutrina apostólica da união com Cristo, tornando clara a verdade de que a salvação nasce da relação viva entre o Salvador e o crente. A tese 38 proclama que o perdão e a participação nos bens espirituais de Cristo são concedidos por Deus gratuitamente. Essa tese é como uma flecha de luz rasgando a escuridão. Ela destrói o coração do comércio das indulgências. Tudo aquilo pelo qual o povo pagava, Cristo já oferece de graça. Tudo aquilo que era prometido como um privilégio sob condições financeiras, Deus entrega sem exigir moeda alguma. Lutero anuncia que o tesouro da salvação não está à venda, ele é recebido pela fé. Essa verdade libertou milhares de consciências oprimidas. Pessoas comuns, pobres, endividadas e desesperadas, descobriram que Deus não é um cobrador, mas um Pai generoso. A tese 39 entra em cena como um golpe direto na propaganda dos vendedores de indulgências. Ela declara que as indulgências não têm poder algum sobre o cristão verdadeiro. Se alguém está unido a Cristo pela fé, nenhum documento pode acrescentar ou diminuir algo à sua salvação. A vida espiritual do cristão não depende de papéis, mas da presença viva de Deus em sua alma. Lutero aqui desmonta a teologia sacramental,
distorcida que havia transformado indulgências em uma espécie de moeda celestial. Ele aponta para a centralidade da fé, mostrando que ela é a força que une uma pessoa a Cristo e a tudo o que ele conquistou na cruz. A tese 40 encerra este capítulo, declarando que os pregadores de indulgências, ao afirmarem que indulgências trazem salvação garantida, estão enganando o povo. Lutero denuncia a falsidade dessa promessa com profunda compaixão pastoral. Ele sabe que muitas pessoas simples depositavam sua esperança nesses papéis. Ele sabe que mães, pais, camponeses e trabalhadores acreditavam que estavam comprando um lugar mais próximo do céu. Mas ele afirma que essa promessa é vazia. Somente Cristo salva. Somente a graça restaura. Somente o Evangelho liberta. E tudo isso é gratuito. A indulgência não salva, porque só Cristo salva. Assim termina mais um capítulo de força extraordinária. Aqui a reforma de Lutero brilha como puro evangelho. Ele devolve a salvação ao seu verdadeiro dono, Cristo. Ele devolve a fé ao seu verdadeiro centro, o coração humano. Ele devolve a esperança a quem a havia perdido. O cristianismo, sob suas palavras, deixa de ser um comércio e volta a ser encontro com Deus vivo. Capítulo 9. Teses 41 a 45. Entramos agora em um dos trechos mais sensíveis das 95 teses, onde Lutero se volta não apenas contra a teologia das indulgências, mas também contra os abusos emocionais que acompanhavam sua pregação. A tese 41 declara que os pregadores de indulgências devem ser extremamente cautelosos para não darem ao povo a impressão de que as indulgências são mais importantes que as boas obras da caridade cristã. Esta tese revela o coração pastoral de Lutero. Ele observava que muitos cristãos, ao comprar indulgências, deixavam de praticar atos de misericórdia. A indulgência se tornava um substituto da compaixão. Em vez de ajudar o pobre, o doente ou o necessitado, muitos preferiam gastar suas moedas em promessas espirituais vazias. Lutero percebeu que o sistema havia invertido a ordem moral do Evangelho. Em vez de promover amor e serviço, promovia comodidade e egoísmo religioso. A tese 41 restaura a verdade de que a fé se manifesta no amor ao próximo, não na compra de certificados. Tese 42 continua essa crítica afirmando que os cristãos devem ser ensinados a amar mais a prática de obras de misericórdia do que a aquisição de indulgências. Lutero observa que a verdadeira religião é prática, concreta, visível no cuidado com os necessitados. Jesus não pediu a seus discípulos que comprassem indulgências. Ele pediu que cuidassem dos pobres, visitassem os enfermos, alimentassem os famintos e acolhessem os que sofrem. A tese 42 traz o eco das palavras de Cristo. A caridade cristã é maior que qualquer indulgência. É a expressão de um coração transformado pela graça. Lutero queria que o povo enxergasse que a verdadeira espiritualidade é vivida, não comprada. Na tese 43, Lutero vai ainda mais longe. Ele afirma que os cristãos devem ser ensinados que dar aos pobres ou emprestar a quem precisa é melhor do que comprar indulgências. Aqui a reforma assume um tom ético de alta relevância. Lutero devolve dignidade ao pobre, que havia se tornado invisível num sistema obcecado por arrecadação. Ele lembra aos cristãos que cada ato de misericórdia é um reflexo do próprio Cristo. A indulgência era um pedaço de papel. O amor ao próximo era uma semente de eternidade plantada no coração do mundo. A tese 43 é um grito por humanidade em meio à religião corrompida. A tese 44 reforça essa verdade ao afirmar que as boas obras, feitas por amor ao próximo, agradam muito mais a Deus do que a compra de indulgências. Lutero está desenhando uma nova teologia prática. Ou melhor, recuperando a teologia antiga, que havia sido sufocada pelo sistema medieval. Para ele, a fé não é uma instituição econômica. A fé é uma chama que ilumina o mundo
através de ações de bondade. Nada agrada mais a Deus do que o amor genuíno. A indulgência pode ser comprada sem arrependimento, sem fé, sem transformação. Mas a caridade exige coração, exige vida, exige sacrifício. É isso que Deus valoriza. A tese 45 encerra este capítulo com uma afirmação poderosa. Ela declara que os cristãos devem ser ensinados que, se possuem os recursos, devem socorrer os pobres antes de gastar dinheiro com indulgências. Lutero coloca os pobres no centro da vida cristã. Ele declara que é melhor ajudar um irmão necessitado do que comprar promessas espirituais que nada garantem. Essa tese foi profundamente libertadora. Muitos cristãos pobres sentiam-se culpados por não terem dinheiro para indulgências. Lutero lhes diz que Deus não espera moedas, mas amor. Ele lhes devolve dignidade. Ele devolve humanidade à fé. A igreja havia transformado o povo em fonte de renda. Lutero transforma o povo em agentes do amor cristão. Assim se encerra este capítulo, carregado de sensibilidade pastoral e de profundo apelo ético. Nele, Lutero não fala apenas aos teólogos, mas aos corações dos cristãos comuns. Ele lembra ao mundo que o verdadeiro cristianismo se revela no amor, na compaixão, na misericórdia, não na compra de documentos, não na falsa segurança espiritual, mas no ato vivo e transformador de amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 10. Teses 46 a 50 prosseguimos. Agora para um capítulo que revela a sensibilidade moral e pastoral de Lutero em seu estado mais maduro. Ele não fala mais apenas como teólogo, mas como alguém profundamente preocupado com a forma como o sistema religioso afetava os mais simples. A tese 46 declara que os cristãos devem ser ensinados de que, se veem um necessitado e deixam de ajudá-lo para comprar indulgências, não obtêm benefício espiritual algum. Esta é uma palavra de julgamento e de compaixão ao mesmo tempo. Lutero observa que muitos cristãos sacrificavam a ajuda ao próximo, porque acreditavam que o benefício espiritual de comprar indulgências era maior. Ele denuncia essa inversão de valores e afirma que Deus não aprova tal escolha. A indulgência que desvia o cristão do amor é espiritualmente inútil. Ele aponta a verdade central do Evangelho, de que a fé se realiza através do amor, não através de papéis carimbados. A tese 47 continua esse raciocínio ao lembrar que os cristãos devem ser aconselhados a cuidar de suas famílias antes de gastar dinheiro com indulgências. Lutero revela aqui um conhecimento profundo da realidade econômica de seu tempo. Muitas famílias viviam em extrema pobreza, mas eram pressionadas por pregadores de indulgência a gastar o pouco que tinham com promessas espirituais. Ele recupera a ordem moral ensinada pelas Escrituras, de que a responsabilidade familiar é um ato de santidade. Deus não é honrado quando alguém negligencia seus filhos, seu lar ou seus pais para comprar indulgências. A verdadeira fé começa em casa, no cuidado com aqueles que Deus nos entregou. A tese 47 protege famílias frágeis e critica severamente a exploração religiosa que enfraquecia lares inteiros. Na tese 48, Lutero afirma que os cristãos devem ser ensinados que a compra de indulgências é um ato voluntário, não obrigatório. Esta tese expõe a manipulação emocional que imperava na pregação das indulgências. Muitos pregadores faziam as pessoas acreditarem que, se não comprassem indulgências, estavam desprezando o Papa, desrespeitando a Igreja ou ofendendo a Deus. Lutero denuncia esse abuso psicológico e afirma que nenhuma indulgência pode ser imposta. A liberdade cristã não pode ser violada. A salvação não pode ser comprada por coerção. Lutero recupera a dignidade da consciência individual que havia sido sufocada por uma máquina eclesiástica, que operava com medo e culpa. A tese 49 aprofunda essa defesa da liberdade, afirmando que os cristãos devem ser ensinados que, se não possuem recursos para indulgências, devem rejeitar a compra sem qualquer vergonha. Esta palavra trouxe alívio profundo ao coração de milhares de cristãos pobres
que viviam oprimidos pela ideia de que não podiam agradar a Deus por falta de dinheiro. Lutero declara que ninguém deve sentir vergonha por não ter o que Deus nunca pediu. A pobreza não é pecado. A falta de recursos não é falha espiritual. Pelo contrário, Deus derrama graça sobre os humildes e despreza a arrogância dos poderosos. A tese 49 desmonta o mecanismo de culpa que enriquecia a igreja às custas dos mais fracos. A tese 50 encerra este capítulo com uma acusação contundente. Lutero afirma que se o Papa soubesse dos abusos cometidos pelos pregadores de indulgências, ele preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida a cinzas do que construída com a pele, o sangue e os ossos dos pobres. Esta é uma das declarações mais poderosas e humanas de todo o documento. Lutero imagina o Papa como alguém que, se fosse realmente informado da crueldade exercida em seu nome, repudiaria imediatamente a prática. Aqui há um apelo à compaixão, não há confrontação. Lutero está dizendo que nenhuma obra, por mais grandiosa que seja, vale o sacrifício dos pobres. A casa de Deus não pode ser construída com o sofrimento de ninguém. A verdadeira igreja é construída sobre a graça, não sobre culpa, medo ou exploração. Assim encerramos mais um capítulo, cheio de força moral e espiritual. Neste trecho, Lutero se mostra como defensor dos pobres, guardião das famílias e proclamador da verdadeira liberdade cristã. Ele não está lutando apenas por teologia, está lutando pelas pessoas. Ele expõe a injustiça, desmascara a exploração e devolve dignidade aos oprimidos. Cada tese deste capítulo ressoa como uma chamada para um cristianismo mais humano, mais bíblico e mais fiel ao coração de Cristo. Capítulo 11. Teses 51 a 55. Avançamos agora para um novo momento das 95 teses, em que Lutero começa a revelar a profunda distância que se criou entre o povo comum e a verdadeira mensagem do Evangelho. A tese 51 declara que os cristãos devem ser ensinados que, se o Papa conhecesse a forma como seus representantes estavam vendendo indulgências, ele preferiria ver todas as indulgências destruídas do que permitir que elas fossem anunciadas com tamanha falsidade. Aqui Lutero apresenta uma imagem tocante. Ele imagina o Papa não como um tirano, mas como alguém que, se realmente compreendesse a corrupção de seus agentes, agiria com indignação santa. Lutero acredita que a compaixão deveria ser a marca do líder espiritual, não a ganância. Ao afirmar isso, ele expõe a ruptura moral que havia se instalado entre Roma e o povo. É uma súplica para que a verdade dos fatos chegue ao topo da hierarquia, pois a carga do engano estava sendo suportada pelo povo simples, enganado pela propaganda religiosa. A tese 52 segue essa linha e declara que a esperança do cristão deve estar colocada não nas indulgências, mas na misericórdia de Deus. Lutero sabe que muitos cristãos viviam angustiados, confiando mais em papéis assinados do que na graça divina. Ao dizer que a esperança deve estar em Deus e não em indulgências, ele resgata a essência do cristianismo. A indulgência podia prometer uma paz artificial, mas a graça dá uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Esta tese aponta para a verdadeira fonte da segurança espiritual, que não é um documento, mas o amor eterno de Deus por seus filhos. A tese 53 apresenta uma crítica aos pregadores que exaltavam indulgências acima do Evangelho. Lutero afirma que os cristãos devem ser ensinados que as indulgências são um bem menor quando comparadas às boas obras de amor e misericórdia. Ele reafirma que nada no cristianismo supera o comando de Cristo de amar. A indulgência não transforma o coração, não alimenta um faminto, não acolhe um doente. Ela é um papel. O amor, porém, é força divina que move o mundo. Lutero reorienta os valores espirituais da igreja. Ele coloca o amor acima de qualquer prática religiosa mal entendida. O cristianismo não pode ser reduzido a selos e documentos. Ele é vida, compaixão e transformação humana. Na tese 54, Lutero afirma que a verdadeira riqueza da igreja não está em indulgências, mas no Evangelho. Esta tese é um marco. Ele diz claramente que o Evangelho
é o tesouro mais precioso que Deus entregou à humanidade. Nenhuma pedra, nenhum tijolo, nenhuma construção grandiosa se compara ao poder da mensagem de Cristo. O Evangelho liberta, cura, restaura, desperta a fé, transforma consciências. Ele é a luz que ilumina todo homem. Lutero denuncia que ao substituir o Evangelho por indulgências, a Igreja havia trocado ouro por palha. Ele clama por uma volta à fonte da vida espiritual, onde Cristo é o centro e a graça é o caminho. A tese 55 encerra este capítulo, declarando que os pregadores que usam palavras sedutoras para promover indulgências prejudicam o povo e obscurecem a verdadeira fé. Lutero observa que muitos pregadores utilizavam discursos elaborados, emoções exageradas e manipulação psicológica para convencer pessoas a comprarem indulgências. Ele diz que tais pregadores não servem a Deus, mas servem ao seu próprio proveito. A fé do povo estava sendo sequestrada por discursos persuasivos que escondiam a verdade. A tese 55 é um chamado urgente para que a Igreja abandone métodos enganosos e volte a anunciar a verdade simples e poderosa do Evangelho. Com este capítulo, fica evidente que Lutero não estava apenas corrigindo teologia, mas curando feridas profundas na alma religiosa da Europa. Ele tenta remover a névoa que foi lançada sobre o cristianismo, devolvendo ao povo a visão cristalina da graça, da verdade e da misericórdia divina. A reforma aparece aqui não como rebelião, mas como restauração da fé. Capítulo 12, tese 56. A 60 seguimos adiante na jornada pelo coração das 95 teses, e agora entramos em um conjunto, no qual Lutero aprofunda com precisão cirúrgica a diferença entre aquilo que a Igreja afirmava possuir e aquilo que realmente constituía o tesouro espiritual do cristianismo. A tese 56 declara que o verdadeiro tesouro da Igreja não está em indulgências, mas na santíssima doutrina do Evangelho da Glória e da graça de Deus. Aqui Lutero formula uma das afirmações mais brilhantes de todo o documento. Ele diz que o tesouro da Igreja não é ouro, não é prata, não é patrimônio material, não é poder político, não é influência comercial e tampouco o sistema de indulgências. O verdadeiro tesouro é a mensagem de Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem liberta consciências, transforma vidas, restitui dignidade e estende ao mundo a misericórdia divina. Lutero revela que o Evangelho é riqueza viva, porque produz fé, esperança e salvação. Ele devolve a Deus aquilo que sempre pertenceu a Deus. Ele devolve a Cristo o lugar de centro absoluto da fé. A tese 57 aprofunda essa revelação ao dizer que esse Evangelho é o mais poderoso tesouro da Igreja, pois por meio dele vêm as graças espirituais de Deus. Lutero afirma que o Evangelho não é apenas uma mensagem teológica, mas uma força divina presente no mundo. Ele revela Cristo aos homens. Ele reconcilia o pecador com o Criador. Ele ilumina os que caminham na escuridão. Ele cura o coração quebrado e fortalece o abatido. Não há indulgência capaz de produzir isso. Não há documento capaz de trazer ao coração aquilo que o Evangelho concede gratuitamente. Ao afirmar isso, Lutero rasga o véu da religiosidade vazia e mostra que tudo o que a Igreja precisa está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A tese 58 declara que esse tesouro, o Evangelho, é tão desprezado pelos pregadores de indulgências quanto outrora as riquezas espirituais foram desprezadas pelos fariseus. Aqui Lutero compara os líderes de seu tempo aos líderes religiosos que rejeitaram Cristo nos evangelhos. Ele denuncia que as indulgências haviam se tornado tão valorizadas que obscureciam a luz do evangelho. Os vendedores não pregavam mais Cristo, pregavam papéis. Não pregavam mais arrependimento, pregavam transações. Não pregavam mais sobre a graça, pregavam sobre tarifas espirituais. O evangelho glorioso, que deveria ser o centro da Igreja, havia sido reduzido a mero ornamento litúrgico. Lutero lamenta essa inversão e chama a Igreja de volta ao essencial. Cristo deve ser proclamado. Cristo deve ser exaltado. Cristo
deve ser amado acima de tudo. Na tese 59, Lutero afirma que o verdadeiro tesouro da Igreja é o lugar onde a glória e a graça de Deus são reveladas ao mundo. Ele amplia a visão ao declarar que não se trata apenas de uma doutrina, mas de uma presença divina. O Evangelho é o meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Ele não é produzido pela Igreja. Ele precede a Igreja. Ele sustenta a Igreja. Ele define a Igreja. Lutero afirma que esse tesouro não pode ser comprado, vendido, manipulado ou controlado. Ele pertence a Deus e é derramado livremente sobre todo aquele que crê. A Igreja não possui esse tesouro para explorar, mas para servir ao mundo com ele. Por fim, a tese 60 declara que as indulgências, quando comparadas a este tesouro do Evangelho, são verdadeiramente insignificantes. Lutero não poderia ser mais claro. O Evangelho é o sol. A indulgência é uma vela apagada. O Evangelho é um rio vivo de salvação. A indulgência é uma gota de água sobre uma pedra seca. O Evangelho é poder divino para transformar o mundo. A indulgência é apenas um pedaço de papel que nada acrescenta à alma humana. Esta tese coloca lado a lado a luz e a sombra, a grandeza e a insignificância, a verdade eterna e a invenção humana. Lutero restaura o valor infinito do Evangelho e coloca as indulgências em seu devido lugar, pequeno, irrelevante, sem poder algum sobre a eternidade do ser humano. Assim, encerra-se mais um capítulo extraordinário, no qual o brilho do Evangelho elimina de forma decisiva a escuridão da religião comercializada. Lutero nos mostra que a fé cristã não é uma economia de salvação, mas uma relação viva com o Deus que nos amou primeiro. O coração da reforma bate aqui, no centro da graça e na glória do Cristo que liberta. Capítulo 13, teses 61 a 65. Entramos agora em um dos trechos mais simbólicos e teologicamente intensos das 95 teses. Se até aqui Lutero já havia demonstrado coragem, clareza e profundidade nas próximas teses, seu pensamento ganha uma força ainda maior, pois ele começa a delinear, de modo explícito, a oposição entre o tesouro verdadeiro da Igreja e o tesouro falso propagado pelos vendedores de indulgências. A tese 61 afirma que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Esta tese é a síntese da reforma inteira. Ela ecoa como uma proclamação majestosa de que o centro da fé cristã não é Roma, não são documentos, não são penitências, não são tradições humanas, mas sim Cristo. O Evangelho é o bem supremo, o fundamento da salvação, a luz que ilumina a alma humana. Lutero eleva o Evangelho ao lugar que sempre lhe pertenceu e denuncia que sua glória havia sido ofuscada por práticas religiosas que desviavam o povo de Cristo para o comércio espiritual. A tese 62, talvez uma das mais belas e poéticas de todo o manifesto, afirma que este Evangelho é o mais poderoso tesouro da Igreja, porque através dele fluem os rios da graça divina. Aqui Lutero utiliza uma imagem que atravessa a alma, rios de graça correndo livremente. Ele afirma que a indulgência é uma poça rasa, quase seca, enquanto o Evangelho é uma torrente inesgotável. A graça não é vendida, ela é derramada, ela é abundante, ela é viva. Essa tese é profundamente consoladora, porque devolve ao cristão a certeza de que Deus não raciona misericórdia. Ele não coloca preço na salvação. Ele não limita seu amor. A graça é como um rio que corre sem que ninguém possa detê-lo. Lutero convida toda a humanidade a mergulhar nesse rio e deixar-se transformar pela presença divina. A tese 63 apresenta o contraste direto entre o tesouro do Evangelho e o tesouro das indulgências. Ela declara que o tesouro das indulgências é desprezível e destinado a enriquecer homens, mas não a salvar almas. Lutero revela que, sem rodeios,
que as indulgências não são apenas insuficientes, são indignas quando comparadas ao Evangelho. Ele diz que enquanto o Evangelho enriquece a alma, as indulgências enriquecem bolsos. Enquanto o Evangelho liberta, as indulgências aprisionam. Enquanto o Evangelho transforma vidas, as indulgências iludem consciências. Lutero expõe a verdadeira natureza do sistema indulgencial como algo sem valor espiritual, mesmo que rendesse muito dinheiro. Essa tese desmascara a ilusão que pairava sobre a Europa e devolve ao povo a verdade simples de que nada pode substituir o Evangelho de Cristo. Na TC 64, Lutero afirma que o tesouro das indulgências teve grande aceitação entre os poderosos, porque era vantajoso para eles. Essa tese é uma crítica histórica, social e política ao mesmo tempo. Lutero observa que o sistema de indulgências prosperou não porque fosse santo, mas porque sustentava estruturas de poder. Ele expõe que reis, príncipes, bispos e autoridades se beneficiavam financeiramente desse comércio espiritual. Era um sistema lucrativo e conveniente. Por isso, mesmo sem fundamento bíblico, ele se espalhou pela Europa. Lutero denuncia que a popularidade das indulgências não veio da verdade, mas da ganância. Ele revela que o sistema religioso estava profundamente entrelaçado com interesses políticos e econômicos. Esta tese é um golpe direto no coração da corrupção institucional. Por fim, a tese 65 declara que o tesouro do Evangelho, ao contrário das indulgências, faz com que os primeiros se tornem últimos e os últimos se tornem primeiros. Esta é uma tese de reversão espiritual. Lutero recorda as palavras de Cristo, que exaltam os humildes e derrubam os soberbos. Ele afirma que o Evangelho não enriquece os poderosos, mas salva os pobres. Não eleva os arrogantes, mas levanta os caídos. Não aumenta o poder dos reis, mas transforma os corações dos simples. Esta tese revela a revolução espiritual da Reforma. Ela declara que a graça opera de forma inversa à lógica humana. Deus se revela aos humildes e esconde dos orgulhosos. O Evangelho não é instrumento de poder, mas de misericórdia. Ele não enriquece elites, mas liberta almas. O tesouro verdadeiro da Igreja está na graça que alcança o pecador e o eleva, não no dinheiro que alimenta impérios. Assim concluímos mais um capítulo extraordinário. Aqui Lutero expõe o verdadeiro tesouro da fé. Revela o contraste entre a graça e a ganância. Estabelece de maneira definitiva que a reforma não é uma luta contra pessoas, mas contra tudo aquilo que obscurece o Evangelho. A luz brilha mais forte neste ponto da narrativa, iluminando a verdade que libertaria milhares de corações pela história fora. Capítulo 14. Tese 66 a 70. Entramos agora em um novo capítulo das 95 teses, onde Lutero aprofunda ainda mais o contraste entre o Evangelho e o sistema de indulgências, revelando como a lógica divina se opõe radicalmente à lógica humana. A tese 66 declara que o tesouro das indulgências é composto de redes em que hoje se pesca a riqueza dos homens. Aqui Lutero faz uso de uma metáfora forte e perturbadora. Ele compara as indulgências a redes lançadas sobre o povo, não para salvá-lo, mas para capturar seu dinheiro. É uma crítica poderosa porque revela a essência do sistema indulgencial como mecanismo de arrecadação. Não era um instrumento da graça, era um instrumento de lucro. O povo não era visto como rebanho de Deus, mas como presa financeira. Essa tese expõe de forma cristalina a perversão da missão espiritual da Igreja, que havia trocado o cuidado pastoral pela captura econômica. A tese 67 aprofunda essa denúncia, afirmando que as indulgências, nas mãos dos pregadores de seu tempo, se tornaram objetos de imensa cobiça. Lutero aponta que a prática havia se transformado em um negócio altamente lucrativo, despertando a ganância de muitos. Ele reconhece que o coração humano, inclinado à cobiça, encontrava no sistema indulgencial uma forma rápida de enriquecimento. Assim, em vez de promover arrependimento, promovia a corrupção. Em vez de espalhar o Evangelho, espalhava avareza. Em vez de transformar vidas,
transformava consciências em instrumentos de manipulação. Esta tese revela como o sistema estava contaminado em sua raiz e como havia se afastado completamente da pureza da fé cristã. A tese 68 afirma que as indulgências, apesar de promoverem a ganância humana, não se comparam aos bens espirituais que o Evangelho concede gratuitamente. Lutero lembra que, embora as indulgências prometessem benefícios, eram promessas ocas, sem poder algum diante de Deus. Ele declara que qualquer pessoa que confiasse nas indulgências estava depositando fé em algo sem vida. A indulgência não cura o coração, não liberta o pecador, não restaura a alma, não traz consolo verdadeiro. Em contraste, o Evangelho oferece tudo isso e muito mais. Ele concede perdão verdadeiro, esperança duradoura, alegria espiritual e relacionamento vivo com Deus. Lutero coloca esses dois mundos lado a lado para mostrar que as indulgências não apenas eram inúteis, mas também prejudicavam o povo ao desviá-lo da graça. A tese 69 afirma que, embora o sistema de indulgências ofereça bens materiais aos pregadores e poderosos, ele nada oferece ao povo em termos espirituais. Lutero denuncia que havia uma enorme disparidade entre quem lucrava com as indulgências e quem acreditava nelas. Os pregadores enriqueciam, construíam estruturas, ampliavam patrimônios e aumentavam sua influência, enquanto o povo simples, que sacrificava seus poucos recursos para comprar indulgências, permanecia em sua pobreza espiritual e material. A indulgência prometia liberdade, mas entregava escravidão religiosa. Prometia esperança, mas entregava ilusão. Prometia paz, mas entregava apenas um papel sem valor diante de Deus. Lutero expõe essa injustiça com coragem e compaixão pelo povo explorado. Por fim, a tese 70 declara que os bispos e líderes da igreja têm a obrigação de vigiar rigorosamente para impedir que os pregadores de indulgências abusem do povo. Esta tese coloca sobre a liderança espiritual uma responsabilidade clara. Lutero afirma que os líderes da igreja devem proteger o rebanho de Deus, não permitir que seja esmagado pela ganância alheia. Eles devem vigiar, denunciar abusos, corrigir erros e preservar a pureza da fé. Esta tese força a hierarquia eclesiástica a olhar para si mesma e se perguntar se estava cumprindo seu papel. Lutero chama pastores a serem pastores de verdade, não administradores de lucro. Ele reivindica a essência da liderança cristã, que é cuidar, proteger e defender o povo. Assim encerramos mais um capítulo revelador, onde Lutero desnuda a estrutura do sistema indulgencial e expõe sua motivação interna. Ele não apenas critica o erro, mas clama por líderes que sejam fiéis ao Evangelho. Cada tese é um chamado à verdade, à integridade e ao retorno ao coração da fé cristã. Capítulo 15, teses 71 a 75. Entramos agora em um dos capítulos mais incisivos das 95 teses, um trecho em que Lutero deixa de lado qualquer suavidade e passa a denunciar diretamente a estrutura retórica que sustentava o comércio das indulgências. Na tese 71, Lutero afirma que os pregadores de indulgências, que ousavam afirmar que o poder do Papa era tão grande que ele poderia perdoar até pecados que desafiam o próprio Deus, eram culpados de blasfêmia. Esta tese é um golpe direto na arrogância espiritual que havia se instalado no discurso dos vendedores. Muitos pregadores exageravam o poder das indulgências ao ponto de sugerir que o Papa tinha autoridade divina ilimitada. Lutero denuncia isso como blasfêmia, porque viola a soberania exclusiva de Deus no perdão dos pecados. Ele reafirma que somente Deus pode perdoar, e que qualquer tentativa de atribuir esse poder a homens é uma afronta à glória divina. A tese 72 aprofunda essa denúncia, ao afirmar que os que ensinam que as indulgências podem remover a culpa, mesmo sem arrependimento verdadeiro, estão pregando contra a fé cristã. Lutero observa que muitos fiéis acreditavam que podiam continuar vivendo em seus pecados porque tinham comprado
Indulgências. Essa crença destruía o significado do arrependimento e a própria essência do Evangelho. Se a culpa pudesse ser removida sem arrependimento, então Cristo morreu em vão. Se a indulgência pudesse substituir a conversão, então a cruz perderia todo o seu valor. Lutero expõe essa contradição com firmeza e reafirma a necessidade do arrependimento sincero como caminho para a verdadeira reconciliação com Deus. Na TC 73, Lutero declara que qualquer um que ensina que indulgências podem dar segurança eterna ao cristão está enganando o povo de forma perigosa. Ele sabe que muitos pregadores prometiam aos fiéis que, ao comprarem indulgências, estavam garantidos no céu, independentemente de como vivessem suas vidas. Essa falsa promessa oferecia uma esperança ilusória que afastava as pessoas da santidade e das disciplinas espirituais. Lutero argumenta que a verdadeira segurança eterna vem da fé em Cristo, não da compra de documentos. Ele mostra que a salvação é fruto da graça, e não de transações humanas. A tese 73 é uma advertência contra a falsa confiança que a religião comercializada produz. A tese 74 amplia essa crítica dizendo que a indulgência não pode remover nem o menor pecado venial, muito menos pecados graves. Esta tese é uma desmontagem teológica do sistema indulgencial. Lutero afirma que, mesmo segundo a própria doutrina da Igreja medieval, as indulgências não tinham o poder que os pregadores atribuíam a elas. Ele revela que os vendedores exageravam e mentiam para incentivar a compra. A indulgência não tinha poder real sobre a alma. Ela não purificava a consciência, não transformava o coração, não desfazia a culpa. Lutero expõe a indulgência como uma promessa vazia, um instrumento de manipulação, uma sombra sem substância. Por fim, a tese 75 declara que, quando os pregadores de indulgências dizem que até mesmo se alguém tivesse violado a mãe de Deus poderia ser perdoado por indulgências, eles cometem o maior dos absurdos. Aqui Lutero denuncia o auge da retórica manipuladora. Alguns vendedores chegavam ao extremo de usar exemplos chocantes e ofensivos para convencer o povo de que não havia pecado grande demais que uma indulgência não pudesse perdoar. Lutero reage com veemência. Ele afirma que tal discurso não apenas é falso, mas sacrílego. É uma afronta à pureza da fé e à dignidade da figura de Maria. Com essa tese, Lutero põe fim à retórica sensacionalista dos pregadores e condena claramente o uso da emoção para enganar fiéis. Esse capítulo expõe de modo ardente como o sistema das indulgências havia se tornado um teatro retórico de manipulação espiritual. Lutero desmonta peça por peça o exagero, a mentira, a distorção teológica e o abuso emocional que haviam tomado conta da pregação. Ele restaura o senso de reverência para com Deus e afirma que a fé não pode ser construída sobre capítulo 16. Teses 76 a 80. Agora, avançamos para um dos momentos mais intelectualmente sólidos das 95 teses. Um ponto em que Lutero não apenas denuncia exageros, mas constrói argumentos teológicos que colocam em xeque toda a estrutura das indulgências. A tese 76 declara que a afirmação de que as indulgências do Papa podem remover a culpa, mesmo nos casos mais graves, é falsa. Lutero destaca que nenhuma autoridade humana pode cancelar a culpa diante de Deus, pois a culpa é um assunto espiritual entre o pecador e o Criador. Ele afirma que a culpa só é removida pelo arrependimento sincero e pela graça divina. Como essa tese Lutero rompe o vínculo ilusório entre o dinheiro e o perdão. Ele separa radicalmente o Evangelho da economia religiosa e reafirma que Deus é o único que pode libertar o coração da culpa. A tese 77 continua essa linha de argumentação, ao afirmar que, se até mesmo um Papa não pode perdoar pecados que envolvem culpa sem arrependimento, muito menos podem indulgências remover o peso da culpa. Lutero revela aqui a incoerência fundamental da prática das indulgências. Se o próprio Papa não pode perdoar sem arrependimento,
então é impossível que um pedaço de papel o faça. Ele desmonta a lógica que sustentava toda a estrutura indulgencial. Mostra que a prática não apenas era enganosa, mas também contrária à doutrina oficial da própria Igreja medieval. A tese 77 expõe que a indulgência nunca teve o poder que os vendedores afirmavam. Ela era apenas uma sombra sem substância, uma promessa sem fundamento. Na tese 78, Lutero declara que é tolice imaginar que as indulgências possam trazer ao cristão qualquer benefício espiritual, se não houver arrependimento e transformação. Ele aponta que muitos cristãos acreditavam que a compra de indulgências substituía a mudança de vida. Essa crença transformava a graça em mercadoria e tornava o evangelho irrelevante. Lutero afirma que a indulgência não tem poder para produzir conversão. A graça que transforma vem de Deus e age no coração. Indulgência alguma pode criar arrependimento, fé ou renovação espiritual. Essa tese é uma defesa vigorosa da verdadeira vida cristã como obra da graça, não como efeito de rituais pagos. A tese 79 afirma que dizer ao povo que indulgências podem trazer certeza de salvação é enganá-lo de forma cruel. Lutero se preocupa profundamente com o efeito psicológico das indulgências. Ele observa que muitos cristãos viviam com falsa segurança, acreditando que estavam espiritualmente protegidos por papéis, quando na verdade continuavam longe de Deus. Esse falso consolo afastava as pessoas da verdadeira fé. Lutero denuncia essa mentira como uma violência espiritual. Ele mostra que a certeza da salvação nasce da fé em Cristo e da confiança em sua obra na cruz. Não nasce da compra de indulgências. A tese 79 resgata a verdadeira segurança eterna, que é fruto da graça, não de documentos humanos. Por fim, a tese 80 encerra este capítulo afirmando que a prática de prometer ao povo uma segurança espiritual que não pode ser garantida por indulgências destrói o temor a Deus e substitui a fé viva por presunção. Lutero observa que muitos cristãos passaram a viver sem reverência, acreditando que podiam comprar proteção para seus pecados futuros. Esse pensamento corroía a santidade de vida, enfraquecia a disciplina espiritual e criava religiosos meramente formais. Lutero denuncia que a indulgência não apenas não salva, como também corrompe a fé. Ela faz o cristão confiar em si mesmo e não em Deus, confiar em dinheiro e não na graça, confiar em papéis e não em Cristo. A tese 80 mostra o impacto destrutivo das indulgências sobre a espiritualidade do povo e convoca o retorno ao temor reverente diante de Deus. Assim encerramos mais um capítulo, marcado por profunda reflexão teológica. Lutero desmascara não apenas os abusos práticos das indulgências, mas também suas falhas doutrinárias. Ele mostra que o coração do cristianismo está no arrependimento e na graça, e não em sistemas artificiais que prometem aquilo que só Deus pode conceder. A reforma cresce em clareza e poder, conforme Lutero expõe a inconsistência espiritual do sistema religioso de sua época. Capítulo 17. Teses 81 a 85. Agora chegamos a um dos capítulos mais sensíveis das 95 teses. Um trecho em que Lutero não apenas denuncia a prática das indulgências, mas revela o impacto devastador que ela causava no coração do povo cristão. Aqui ele deixa de lado a análise teológica pura e abre espaço para a dor e perplexidade das pessoas simples, que se sentiam traídas pela própria igreja. A tese 81 afirma que a pregação das indulgências faz surgir perguntas difíceis entre os fiéis, questões que abalam a confiança na autoridade da igreja e colocam em dúvida a sinceridade de seus ensinamentos. Lutero percebe que o sistema, ao ser pregado de maneira agressiva e manipuladora, produzia inquietação espiritual. Muitos cristãos começavam a se perguntar como a salvação podia ser vendida, como Deus poderia ter colocado um preço na graça, como Cristo poderia ser substituído por documentos assinados. Esta tese revela que a consciência coletiva estava despertando e que o abuso das indulgências
já não conseguia mais esconder seu próprio absurdo. A tese 82 traz uma das perguntas mais famosas e poderosas de todo o manifesto. Nela, Lutero declara que muitos cristãos perguntam por que o Papa não esvazia o purgatório por puro amor. Se pode fazer isso com o poder que afirma ter. Esta pergunta é devastadora. Ela destrói a lógica das indulgências em um único golpe. Se o Papa realmente tem poder para libertar almas do purgatório, por que pedir dinheiro para fazê-lo? Se ele possui autoridade para aliviar o sofrimento espiritual dos mortos, por que não exercer esse poder gratuitamente? Lutero afirma que esta é uma pergunta justa, que brota naturalmente na mente dos cristãos. Ele a transforma em uma acusação implícita. Se o Papa pode libertar almas, mas não faz isso sem pagamento, então está priorizando riqueza acima da misericórdia. Esta tese expõe a contradição moral do sistema de indulgências, de forma tão direta que abalou a Europa inteira. A tese 83 aprofunda essa reflexão, ao afirmar que muitos cristãos perguntam por que o Papa prefere construir a Basílica de São Pedro com o dinheiro dos pobres, em vez de utilizar sua própria riqueza. Lutero aponta para o fato de que a Igreja possuía vastos tesouros e terras, além de rendas acumuladas por séculos. Mesmo assim, o peso financeiro da construção recaiu sobre os humildes. Essa injustiça revoltou o povo. Lutero assume essa indignação e dá voz a ela. Ele denuncia a incoerência de líderes espirituais que exigiam sacrifícios dos pobres enquanto viviam em abundância. A TC 83 expõe a desigualdade entre a vida do clero e a vida dos fiéis e revela o profundo desconforto moral que se espalhava entre os cristãos. A tese 84 segue o mesmo caminho, ao destacar outra pergunta incômoda que surge entre os fiéis. Se o Papa possui o poder de conceder indulgências infinitas, por que ele não o faz gratuitamente para todo o povo de Deus? Lutero revela que as indulgências eram apresentadas como um recurso espiritual ilimitado. Se isso fosse verdade, então não haveria razão para restringir seu uso. Porém, na prática, as indulgências eram concedidas em troca de dinheiro. Essa contradição criava um abismo entre o discurso e a ação. A tese 84 coloca o dedo nessa ferida religiosa e mostra que o povo já percebia a incoerência. Lutero assume essa percepção e a transforma em denúncia. Por fim, a tese 85 declara que o comportamento dos pregadores de indulgências faz com que os cristãos questionem se o Papa realmente conhece o que está sendo feito em seu nome. Lutero sugere que há dois caminhos possíveis. Ou o Papa é enganado por seus representantes, ou permite conscientemente que abusos aconteçam. Em ambos os casos, o escândalo recai sobre a Igreja. A prática das indulgências havia se tornado tão perversa que abria feridas na alma do povo. Lutero afirma que o cristão comum já não conseguia conciliar o ensinamento da Igreja com o sofrimento causado pelas exigências financeiras. Ele expõe que a fé estava sendo destruída pelo abuso espiritual. A tese 85 é um apelo urgente para que as autoridades eclesiásticas abram os olhos para o dano causado ao povo. É um pedido de reforma, um clamor por verdade. Assim encerramos um dos capítulos mais humanos de toda a obra. Aqui Lutero não fala como teólogo, mas como porta-voz da consciência coletiva. Ele expressa as dúvidas, dores e indignações que o povo escondia. Ele mostra que a reforma não nasceu apenas da teoria, mas da realidade vivida por milhões de cristãos oprimidos. A verdade começa a emergir com força, e a Igreja é confrontada com perguntas que não pode mais ignorar. Capítulo 18. Teses 86 a 90. Entramos agora em um dos capítulos mais provocadores, e ao mesmo tempo mais corajosos, das 95 teses. Este é o trecho em que Lutero ergue perguntas tão poderosas que se tornaram marcos históricos. Nestes pontos, ele toca diretamente na responsabilidade moral e espiritual da liderança da Igreja. A tese 86 levanta uma questão que ressoou por toda a Europa. Lutero pergunta por que o Papa, sendo mais rico que muitos príncipes,
Não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, em vez de tomar o dinheiro dos pobres. Esta tese rompe com qualquer reverência cega à autoridade e expõe a disparidade gritante entre o luxo da liderança e a pobreza do povo. Lutero convida os cristãos a enxergar a realidade. A riqueza acumulada pela Igreja ao longo dos séculos era imensa. Ainda assim, o povo, já esmagado por tributos e dificuldades, era convocado a financiar uma obra gigantesca. Esta tese denunciou a injustiça, o desequilíbrio e a exploração institucional. Foi um chamado à consciência moral. A tese 87 aprofunda essa mesma linha ao afirmar que as indulgências, ao serem empregadas como necessárias para construir a basílica, levam o povo a desconfiar do interesse real da Igreja. Lutero percebe que o discurso sobre a necessidade espiritual das indulgências estava sendo utilizado como pretexto para a arrecadação. Ele sabe que, quando a fé se transforma em moeda, a confiança se dissolve. O povo começava a perceber a contradição entre o ensino da humildade cristã e o gigantismo das construções religiosas financiadas por sacrifícios econômicos. A tese 87 revela que a indulgência deixava de ser uma prática espiritual e se tornava uma ferramenta de propaganda. Lutero expõe essa manipulação e protege o povo contra falsas motivações. A tese 88 declara que a situação criada pelas indulgências estava levando muitos cristãos a zombarem da Igreja e a desacreditar suas promessas. Esta tese mostra que o escândalo causado pelas indulgências não era pequeno. Ele estava corroendo a fé pública. Lutero demonstra uma dor pastoral profunda ao perceber que práticas abusivas estavam afastando pessoas de Deus. Ele sabia que a Igreja deveria ser farol de esperança, mas havia se tornado motivo de escárnio. O povo olhava para os pregadores e via ambição. Olhava para as indulgências e via falsidade. Olhava para as promessas e via mentiras. Lutero lamenta essa ferida espiritual. A tese 88 é um alerta para o colapso moral da instituição religiosa. A tese 89 segue mostrando que as indulgências estavam produzindo confusão espiritual. Lutero afirma que a propaganda exagerada das indulgências fazia o povo acreditar que a salvação estava presa à burocracia religiosa. Isso destruía o sentido do Evangelho na mente das pessoas. O perdão se tornava um produto, a salvação se tornava um sistema, e Deus se tornava um administrador de tarifas espirituais. Lutero percebe que essa visão distorcida afastava completamente o cristão da verdade bíblica. A tese 89 é um apelo para que a Igreja pare de confundir as consciências com ensinamentos que desviam do verdadeiro caminho da fé. Por fim, a tese 90 declara que os cristãos devem ser exortados a seguir Cristo através do sofrimento, da verdade e da cruz, e não através de indulgências ilusórias. Esta tese é uma das mais belas e profundas de toda a obra. Lutero afirma que o caminho cristão não é construído sobre papéis, sobre garantias fáceis ou sobre promessas de conveniência espiritual. Ele é construído sobre o exemplo de Cristo. Seguir Cristo significa renunciar ao pecado, abraçar a verdade, transformar a vida, carregar a cruz e viver com fidelidade. A indulgência oferece um atalho barato. O Evangelho oferece o caminho da verdade. Lutero restaura a dignidade da fé ao afirmar que o cristão deve confiar na graça e não em ferramentas artificiais criadas por interesses humanos. Esta tese reconduz a Igreja ao centro da espiritualidade cristã: Cristo e sua cruz. Assim encerramos um dos capítulos mais ousados e transformadores das 95 teses. Aqui Lutero mostra que a reforma não é uma disputa intelectual, mas uma luta pela verdade, pela moralidade e pelo futuro da fé cristã. Ele coloca diante da Europa uma escolha entre o Evangelho e a exploração espiritual, entre a cruz de Cristo e os lucros humanos. Capítulo 19. Teses 91 a 95. O encerramento da obra que mudou o mundo agora
chegamos ao capítulo final das 95 teses. O ápice da jornada intelectual, espiritual e ética de Martinho Lutero. Estas últimas 5 teses não são apenas conclusão de um documento, mas o nascimento de uma revolução que ecoaria por séculos. Aqui, a voz de Lutero se eleva como trombeta profética. Ele não restaura apenas a doutrina. Ele desperta consciências. Ele liberta almas. Ele acende a chama da reforma. A tese 91 declara que se as indulgências fossem pregadas conforme o verdadeiro espírito e intenção do Papa, todos esses abusos desapareceriam imediatamente. Aqui Lutero revela sua esperança de que a liderança espiritual pudesse corrigir o erro. Ele afirma que os pregadores de indulgências estavam agindo contra a verdadeira intenção pastoral da Igreja. Segundo ele, se o Papa soubesse de tudo o que estava sendo feito em seu nome, haveria correção instantânea. Esta tese reflete a confiança inicial de Lutero de que havia espaço para diálogo e reforma interna. Ele não imaginava que seria excomungado pouco depois. A tese 91 mostra sua ingenuidade nobre e sua fé sincera na possibilidade de transformação. A tese 92 afirma que todos aqueles que pregam indulgências contrárias ao espírito cristão prejudicam gravemente as almas dos fiéis. Lutero reconhece que o maior dano não é econômico, institucional ou social. O maior dano é espiritual. Ele diz que os pregadores arrancavam dos fiéis não apenas dinheiro, mas esperança. Não apenas moedas, mas consciência. Não apenas recursos, mas fé. A indulgência destruía aquilo que o Evangelho mais prezava: a confiança no Deus misericordioso. Lutero revela aqui a dimensão espiritual da crise. O abuso das indulgências não era apenas um erro doutrinário, mas uma violência contra a alma. A tese 93 declara que os cristãos devem ser ensinados a seguir Cristo, seu Senhor, acima de tudo, mesmo que isso signifique sofrer e renunciar ao próprio conforto. Nesta tese está o eco do chamado de Jesus: tome sua cruz e siga-me. Lutero lembra ao povo que a essência do cristianismo não é buscar comodidade religiosa, mas viver em fidelidade ao Senhor. Ele declara que a vida cristã não se apoia em papéis, mas em obediência. Não se apoia em indulgências, mas em santidade. A tese 93 reorienta a fé cristã para seu ponto central: Cristo e o caminho da cruz. É um chamado à maturidade espiritual, à perseverança e ao discipulado verdadeiro. A tese 94 expressa que os cristãos devem ser ensinados a valorizar mais o sofrimento com Cristo do que a segurança falsa oferecida pelas indulgências. Aqui Lutero retoma a grande tradição da espiritualidade cristã, que sempre reconheceu o sofrimento como parte do caminho da fé. Ele denuncia a teologia das indulgências como fuga ilusória. Enquanto os vendedores prometiam livramento fácil, Lutero lembra que o caminho cristão envolve lutas, provações e crescimento espiritual. Ele afirma que é melhor sofrer com Cristo do que repousar em falsas garantias humanas. Esta tese eleva a dignidade do sofrimento cristão como parte da santificação e rejeita a superficialidade religiosa. Finalmente, chegamos à tese 95, a frase que encerra o documento e abre a história da reforma. Ela declara que os cristãos devem ser exortados a confiar plenamente em Cristo e a entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, seguindo o caminho do Senhor. Esta tese não é uma conclusão comum. É um chamado eterno. Lutero afirma que o Evangelho é uma jornada que exige coragem. Ele revela que a entrada no reino de Deus não é comprada com moedas, mas conquistada pela fé perseverante. É um caminho que atravessa dores, mas conduz à glória. É um caminho estreito, mas iluminado pela graça. A tese 95 encerra o documento com a grande verdade que derrubou séculos de corrupção. A salvação pertence a Cristo e é dada pela graça a todos os que creem. Assim termina a obra que mudou o rumo do mundo. As 95 teses não foram apenas um manifesto contra indulgências, mas uma declaração de guerra espiritual
contra tudo que obscurece o Evangelho. Elas libertaram nações, despertaram consciências, abriram escolas, criaram novas tradições religiosas e deram ao cristianismo um novo sopro de vida. A reforma nasceu não de ambição, mas de coragem. Não de rebelião, mas de amor à verdade. Não de política, mas de fé. O som daquele martelo em Wittenberg ecoa até hoje, lembrando a humanidade de que a graça é maior que as instituições e que Cristo é maior do que qualquer sistema religioso criado pelos homens.